Como faz para ganhar dinheiro no digital em 2025? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber a resposta, todo mundo fica querendo se fazer, todo mundo que está fora do digital quer vir para o digital, quer tentar entender isso. E aí tem gente que pensa em entrar como afiliado, vendendo um produto físico, montando um e-commerce, montando um produto digital, um infoproduto. O que está funcionando de verdade? Deixa eu te contar um segredo. Existem duas coisas que ninguém te fala sobre como de fato ganhar dinheiro no digital. A primeira coisa é que tem duas formas de você ganhar dinheiro. Você sendo absolutamente inescrupuloso e você tendo algum respeito pelas pessoas que você vai entregar o seu produto ou serviço. Esses caras que aparecem aí na internet, que aparecem com carrões, com mansões, que ficam ricos do dia para a noite, eles estão no primeiro grupo. Eles estão no grupo que eles não estão muito preocupados com as pessoas para quem eles estão vendendo as coisas. Por quê? Porque é um dinheiro que vem de um jeito meio esquisito. Esse dinheiro vem de comissões de produtos que são vendidos e que não geram muito valor. Por outro lado, se você realmente quiser entregar algo que faça sentido na vida das pessoas, um produto gravado, um curso, uma mentoria, aí você entra num outro tipo de jogo. Você entra num tipo de jogo em que você quer de fato gerar valor para as pessoas. E esse mercado é o mercado mais interessante para quem tem brio, honestidade, para quem realmente quer gerar um valor real. E aí você pergunta assim, tá bom, Paulo, então eu já entendi que o melhor jeito de fazer é entrar no mercado de infoproduto, de educação digital, ter o meu curso, ter a minha mentoria. Como é que é o primeiro passo para eu fazer isso? Existe uma falsa ideia de que você tem que pegar aquilo que você é muito bom e ensinar para o mundo. Isso até pode dar certo, mas é um jeito muito inocente de você começar o teu jogo. Mas muito, não tem nem comparação com as pessoas que realmente conseguem ter resultado no digital. A primeira coisa que você tem que entender é que se você vai vender um curso ou vender uma mentoria, você tem que procurar por demanda. Isso é um dos princípios mais antigos do mundo em relação à microeconomia. Ou seja, para alguma coisa ter saída, você precisa ter quem quer. Por que tem um monte de padaria por aí? Porque todo mundo quer pãozinho quente, quer leite, quer rosquinha, quer bolo. Por que tem uma farmácia em cada esquina? Porque todo mundo precisa de medicamento. Qual que é o seu pãozinho quente? Qual que é o seu remédio? Você quer montar algo que as pessoas precisam ou você quer montar algo que só satisfaça o seu desejo? Porque o caminho mais próximo para a frustração de quem busca um objetivo no digital, vender um curso, uma mentoria, é entregar alguma coisa que só satisfaz a você, que não tem demanda. Então, beleza, a primeira coisa que você tem que olhar é se de fato tem demanda. Tem quem quer, quem deseja o que você vai entregar. Beleza, validou a sua demanda, o que você tem que buscar? Você tem que buscar ter algo que se chama posicionamento único. O que é isso? Posicionamento é um lugar que a gente ocupa na cabeça das pessoas. Quando eu te falo assim, Apple, o que você pensa? Cara, eu penso na maçãzinha, eu penso no iPhone, eu penso no computador. Massa. Isso é o quê? É posicionamento. Ela tem uma clareza de como é que ela vai aparecer na sua mente. Paulo, mas eu não vou conseguir ser a Apple, eu não vou conseguir ser a Netflix. Como é que eu vou me posicionar? Você precisa tomar uma decisão de saber como você quer que as pessoas pensem em você. Então vou te dar um exemplo. Imagine que você seja um advogado que quer vender um curso, que quer vender uma mentoria no digital. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que ter coragem para falar um monte de não. Para falar não para um monte de coisa que você poderia vender. Você poderia vender um curso, uma mentoria sobre como montar um escritório, como fazer um recurso, como fazer uma audiência, como captar clientes pela internet. Todas as possibilidades que você tem que abrir mão e escolher uma única coisa que você vai começar a falar para o mundo inteiro que você faz. Esse é o primeiro ponto do posicionamento. Você se tornar uma pessoa conhecida em determinado ramo, em determinado nicho. Você escolhe para quem você vai falar e como você quer que as pessoas te reconheçam. Paulo, beleza. E aí como é que eu faço então? Aí é o básico, né? Eu me posiciono e eu começo a produzir conteúdo. Só que aí eu caio numa vala que eu faço uns conteúdos lá e ninguém vê, eu faço stories e as pessoas não respondem. Isso significa que eu não vou conseguir fazer? Absolutamente não significa. Por quê? Porque você consegue no digital vender cursos e vender mentorias, mesmo se você não for um grande influenciador. Porque existem inúmeros mecanismos que você consegue usar para você conseguir fazer as pessoas saberem que você existe, que você está posicionado, que você vai vender um curso ou uma mentoria. Como, por exemplo, você frequentar ambientes que as pessoas querem, que as pessoas demandam pelo que você criou. Lembra que eu falei lá no comecinho que o primeiro ponto é você ver se existe demanda? Pois é.
Se tem demanda, você vai aonde? Você vai aonde tem demanda, você vai aonde as pessoas estão procurando pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então, você pode frequentar feiras, congressos, eventos de pessoas que são do seu nicho, que procuram o que você vende. Tá bom, Paulo. Então, na verdade, eu não estou usando o digital, porque eu tenho que ir no congresso, eu tenho que ir num evento, eu tenho que ir numa feira, eu tenho que ir lá conversar com as pessoas, eu tenho que fazer network. Isso é o que vai fazer o meu jogo virar e vou conseguir entrar nesse mercado? Mais ou menos. Por quê? Porque hoje em dia, a forma como você está posicionado na internet, a forma como você tem lá descrito na bio do seu Instagram, da sua rede social, o que você faz, para quem você faz e como você resolve um problema, ela vai te ajudar a vender, inclusive, quando você estiver buscando clientes, buscando pessoas no mundo offline. Hoje as pessoas fazem um double check na sua rede social. Ela vai olhar o que você faz, ela vai olhar onde você frequenta, ela vai olhar os lugares que você está, as pessoas que você conhece. Então, ela vai olhar a tua rede social. E a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de movimento, você se posiciona, que você frequenta lugares que têm demanda e você trabalha a sua rede social para validar aquilo que você está fazendo, você começa a gerar um movimento interessante. Então, o que você precisa fazer para entrar no digital, tendo o seu produto digital, tendo o seu curso, tendo a sua mentoria, é procurar a demanda, é se posicionar de forma clara para resolver um determinado problema que exista no mundo e é procurando aonde está essa demanda. Beleza, Paulo, então você falou que uma coisa que eu posso fazer é frequentar lugares que as pessoas estão atrás da solução que eu tenho para oferecer. Beleza. Outra coisa que você pode fazer e que é muito poderosa, você pode simplesmente pegar o seu WhatsApp, rolar uma lista lá de pessoas que teriam interesse em comprar o que você está vendendo. E você vai abordar essas pessoas. Ah, não, mas precisava fazer isso, então eu não dou conta de fazer não, vou incomodar as pessoas. Esse tipo de pensamento é o pensamento que mais trava as pessoas que querem entrar no mundo da educação digital. Vender um curso, vender uma mentoria ou até vender um serviço de alto valor. Porque a gente sempre tem a sensação, a gente tem aquela pecha de que vender é um negócio desagradável, de que eu estou incomodando as pessoas, de que isso não vai me levar a lugar nenhum. E de fato, o processo de venda é um processo não natural. É um processo em que eu preciso intencionalmente me conectar com uma pessoa para oferecer alguma coisa para ela. Agora, qual que é a chave que você tem que virar na sua cabeça? É abordar uma pessoa para estabelecer uma relação, estabelecer uma conversa, oferecer um produto ou um serviço, uma solução para essa pessoa, é algo que vai gerar valor real para ela. É algo que vai mudar a vida dela. É algo que vai resolver um problema que ela tem. E não tem nenhum problema em você ser a pessoa que vai ajudar essa pessoa a resolver o problema dela e vai cobrar por isso. Porque, afinal de contas, você está vendendo o seu conhecimento e muitas vezes também está vendendo a sua hora. Muitas pessoas ficam travadas no processo de fazer o que a gente chama de prospecção de cliente, de buscar as pessoas, porque na prática elas não confiam muito no que elas vão entregar. Talvez seja isso que esteja te travando. Paulo, eu não sei se o que eu vou entregar para a pessoa é a minha metodologia, se o meu método, a minha mentoria, se o meu curso vai de fato gerar valor. Isso me trava, porque aí eu tenho a sensação de que se eu não resolver o problema dela, ela não vai ficar feliz e ela vai me julgar e ela vai falar mal de mim para todo mundo. Calma, fique em paz e vai devagar. Por quê? Porque se você se prepara de verdade para fazer esse jogo, se você se prepara de verdade para entregar um curso, entregar uma mentoria de alto valor, você já viveu aquela jornada, você já passou por aquele processo, a maioria das pessoas que aplicar o que você está dizendo vai ter resultado. Só que ao mesmo tempo, sempre vão existir as pessoas que não vão aplicar o que você ensina, que não vão aplicar o que você pede para elas aplicarem. E essas pessoas não vão ter resultados. Existe sempre uma perda natural no processo. E essa perda natural, ela não pode travar no processo de crescimento. Qual que é a tendência que muitas pessoas têm? Quando elas vendem para 10 pessoas, uma, duas não tem resultado, elas focam nessa uma, duas e falam: nossa, meu produto tá muito ruim, a minha entrega tá horrível, a minha mentoria não funciona, vou parar com isso e vou voltar para minha vida anterior. E esse é o momento que a gente chama de ponto de inflexão, que muitas vezes faz as pessoas pararem. Então, você quer entrar no digital? Beleza, procura demanda. Você, depois de procurar demanda, cria um posicionamento para resolver uma coisa certa para as pessoas. E depois cuida para ter uma entrega que tenha valor real para as pessoas. E aceita também que muitas pessoas não vão ter resultado. Normalmente, quando esse processo chega nessa etapa,
que eu consigo vender meus primeiros cursos, vender as minhas primeiras mentorias, eu já consigo fazer um caixa, eu já consigo ter alguma grana para começar um processo de escala, de profissionalização do meu negócio. E aí começa um outro jogo que muita gente não está acostumada a fazer, que é um jogo de contratar pessoas para te ajudar a tocar o seu negócio. E aí entra outro nível de desbloqueio que você tem que ter na tua cabeça, que significa que você já não é mais a única pessoa que vai trabalhar no seu negócio. E normalmente o que as pessoas fazem quando vão contratar um colaborador, elas procuram contratar a pessoa mais barata, para ver se aquilo não vai impactar tanto e não vai gerar uma despesa fixa tão alta. E esse é o maior erro. Qual que é o critério que você tem que usar quando você começa a crescer e você quer colocar pessoas para te ajudar no seu negócio? Você tem que ver aquilo que normalmente te toma mais tempo e que não é a função central do seu negócio. Então, quando você começa a vender um curso, começa a vender uma mentoria, qual é a função central do seu negócio? A função central do seu negócio é fazer as vendas. Você não vai contratar uma pessoa a colocar na frente das vendas antes que você tenha estabilidade no seu negócio. E muita gente comete esse erro. Coloca um vendedor lá para fazer as vendas, para poder sair, poder ficar mais confortável sem ter que enfrentar os processos de venda. Grande erro, erro gravíssimo. Ou tem gente que vai lá e contrata um colaborador para fazer alguma coisa que não tem absolutamente tanta relevância estratégica. Ah, vou colocar alguém lá para fazer suporte na minha empresa. Tá, mas você tem demanda de suporte o suficiente? Seus alunos, seus mentorados realmente te demandam a ponto de você ter que contratar uma pessoa? Ou será que não seria estratégico você trazer uma pessoa que vai tomar conta do dia a dia do seu negócio, da parte financeira, dos pagamentos, das cobranças? Talvez seja isso. Quando você começa a crescer o seu negócio, você tem que ir trazendo as pessoas que vão te ajudar a tocar o seu negócio e que vão salvar o seu tempo e, ao mesmo tempo, vão executar atividades que são realmente importantes para o seu negócio. Então, onde que eu estou querendo chegar e o que é mais importante você guardar? Que hoje você pode escolher desde o caminho mais fácil até o caminho mais difícil para entrar no digital. O caminho mais fácil de vender coisas que não geram valor para ninguém, do enriquecimento rápido e de pessoas que não têm muitos escrúpulos, ou você vai seguir o caminho que é um caminho mais honesto, que é um caminho mais correto, que é um caminho que você procura demanda, você se posiciona, você pega o seu conhecimento e entrega o valor de verdade, gera valor e transformação para a maioria das pessoas e aceita que muitas delas não vão ter resultado. E já se prepara sempre para o próximo passo, que é começar a trazer pessoas para trabalhar para você, com você, para você construir um negócio digital que vai gerar muito dinheiro, que vai gerar muito valor. Se você seguir essas premissas, você pode ter certeza que você vai estar à frente da maioria das pessoas. Agora, nunca esquece, tá? Quando você vê esses vídeos dessas pessoas que enriquecem do dia para a noite, pode se afastar, porque isso não vai te levar a lugar nenhum e se levar, talvez te leve para um lugar que você não gostaria de estar.